das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. A paz, amada igreja. É com muita alegria que eu estou aqui nesse momento, né? E eu fico pensando o tanto que Deus é grande, o tanto que a gente é pequeno nesse momento, porque o momento que a gente usa para falar da palavra é o mesmo momento que Jacó, Abraão e Isaac usou. Não existe diferença, né? Assim como Jacó era um tempo, Isaac era um tempo, né? Vocês são um tempo, eu sou um tempo. E quando Deus está nos usando, nós estamos na mesma posição. Amém. E hoje nós estamos aqui para falar do casamento. Agora, eu fiz, né, alguma coisa que na verdade vai se concretizar no domingo à noite, porque é profundo demais. E é uma sequência. Então, se fosse possível que vocês viessem nas outras vezes também, seria abençoador para vocês. Amém. Agora, o que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte: quem entende o casamento, entende o mistério de Deus. Quem não entende o casamento, não entende o mistério de Deus. O casamento é uma mensagem de Deus para o homem, está relacionado com a própria divindade do próprio Deus. E o homem não entende isso. A história começa com Deus e Lúcifer. Ali começou a história do casamento. Quando Deus criou os anjos, criou Lúcifer, que era a luz, ele foi feito para estar com Deus, na essência de Deus, nos valores de Deus e para Deus e por Deus. Isso é um casamento. Isso é um casamento. Mas o que aconteceu? Satanás se exorbeceu em cima de algo que Deus havia dado para ele, porque Deus não cria escravo, Deus cria pessoas, seres livres. Então eles tinham o livre-arbítrio, e o maior dom de Deus é o livre-arbítrio. O maior dom de Deus é o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus, as pessoas falam assim: Deus pode tudo. Deus pode tudo, tá? Mas teve uma coisa que ele abriu mão, ele não quis poder. Ele falou assim: olha, eu posso tudo, eu sou todo poderoso, mas nessa área eu não quero poder. Nessa área eu deixo de ser Deus e deixo que você seja o seu próprio Deus. É a área do livre-arbítrio. Nessa hora ele deixa você ser Deus da sua própria vida. Por isso Jesus falou assim: olha, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, ele vai entrar, ceiar, fazer morada. Ou seja, olha, eu não posso nada. É direito seu de aceitar ou não. Então o que aconteceu? Lúcifer estava casado com Deus, nos propósitos de Deus, e ali ele resolveu se divorciar de Deus. Mas ele estava se divorciando de Deus a nível de vontade, mas ele não conseguia se divorciar de Deus a nível de ação. Ele tinha a nível de vontade, mas a nível de ação ele não tinha como se divorciar de Deus. Aí Deus deu uma mãozinha para ele, porque ele precisava realizar em ato aquilo que estava só no pensamento dele.
Deus fez? Deus falou assim: olha, eu vou criar o homem. Porque na hora que eu criar o homem, Satanás, o Lúcifer, ele vai manifestar aquilo que só está na intenção dele. E ele não vai ficar mais em cima do muro, ele vai se posicionar realmente do jeito que ele é. Mas em compensação, eu vou fazer um jogo com ele, no sentido de mostrar para ele o que eu espero dele. Eu vou criar um ser, a imagem e semelhança minha, mas eu não vou dar poder nenhum para ele. Ele vai ser pó. E eu vou dar para ele o mesmo que eu dei para Lúcifer, que é o livre-arbítrio. A mesma coisa. Mas vou dar para ele um presente que eu não dei para Lúcifer, que é o poder da criação. Esse é o presente. Lúcifer, eu dei um presente para ele, eu criei ele eterno. Mas o homem, eu vou criar ele do pó da terra, e eu sei que ele vai morrer, porque Deus, ele já conhece a nossa história. E ele sabia que quando ele desse o livre-arbítrio para o homem, ele teria que pagar o preço como Deus. Ele sabia. Porque Lúcifer, sendo todo poderoso, ele traiu Deus. Imagina um homem sem poder nenhum. Lógico que ia trair. Ele já sabia disso. Mas aí o que ele fez? Ele falou assim: olha, eu vou dar algo para o homem que eu não dei para Lúcifer, que é o poder da criação, o poder do domínio. Olha, você dominará tudo, e você terá a condição de ser gerador. Esse poder Lúcifer não tem. Mas aí ele falou o seguinte: olha, o meu amor vai ser mostrar para vocês algo que Lúcifer não entende. Eu não quero ser visto como Deus. Lúcifer me vê como Deus. Eu quero ser visto como Pai. Então eu vou dar a oportunidade do homem me ter não como Deus, mas me ter como Pai. Por isso que lá na oração, quando Jesus ensinou a orar, ele falou: meu Deus que estás no céu, ele falou: meu Pai. Amém. Porque Deus não quer ser visto como Deus, Deus quer ser visto como Pai. Se você não consegue ver Deus como Pai, você ainda não entendeu a beleza e o amor total de Deus. Ainda existe uma certa distância entre vocês. Aí o que ele fez? Ele falou assim: olha, eu vou criar uma situação que o homem vai entender os meus propósitos na vida dele. Eu vou criar a mulher. A mulher é o amor de Deus para o homem. A mulher é o amor de Deus para o homem. Tá? E aí o que Deus fez? Deus criou Adão e falou assim: Adão, agora eu vou te explicar o mistério da criação. Aí ele tirou um osso e fez ela. Aí Adão falou: ó, que maravilha, osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que Deus queria falar com Adão e que Adão entendeu? Ele queria falar o seguinte: Adão, você tem algo meu que saiu de dentro de mim, igual Eva tem algo nela que saiu de dentro de você. Você tem algo dentro de você que te sustenta e que veio de mim, igual Eva tem algo dentro dela que sustenta ela, que dá estrutura para ela, que veio de dentro de você. Eu quero que você seja para mim o que Eva vai ser para você. Eu quero que você construa para mim o que Eva vai construir para você. Os desejos que eu tenho a seu respeito são os desejos que eu quero que você tenha a respeito de Eva. E o que eu quero que você faça para mim é o que eu espero que Eva faça para você. Ou seja, ele estava querendo falar o seguinte: olha, eu criei um ser antes de você, Lúcifer. Está vendo aquela árvore lá? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É Lúcifer. Agora está vendo aquela outra árvore lá? A árvore da vida. Ele lá é Jesus. Amém. Aquele lá está preparado para você. Aquele lá está preparado para você. A árvore da vida está preparada para você.
você, ó, ela está no centro do jardim, que ela é importante. Mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Lúcifer, não mexe com ele não. Porque ele nasceu só para conhecer o bem, mas ele fez questão de ir para o lado do mal. Então, o dia que você tiver o mesmo comportamento dele, você vai morrer. Porque ele tem a vida eterna, mas você vai deixar de existir. Porque a primeira experiência que eu fiz, eu criei eterno, mas a segunda eu não criei eterno. A eternidade é segundo a minha fidelidade. Então ele falou assim: olha, dominar é tudo. Tá? E aí o que acontece? Acontece aquilo ali, ó, casando todos os dias. Tem uma coisa que as pessoas não entendem. A gente, normalmente, quando a gente pensa no casamento, a gente pensa que eu tenho que amar para casar. No reino de Deus não é assim não. Você não tem que amar para casar. O propósito do casamento não é você amar para casar. Quando Deus criou o casamento, Ele estava querendo que você casasse para amar. Estão entendendo? O casamento é você casar para amar. O casamento, esse é o ministério. É o mesmo ministério de Jesus. Jesus, quando ele veio em homem, ele veio para amar. E ele veio como uma proposta de noivado. Por quê? Porque o mistério de Deus envolve essa situação de casamento que começou lá com Lúcifer, na casa do Pai. Casamento significa estar na casa. Isso é casamento. Nos mesmos propósitos, nos mesmos valores, nos mesmos princípios. No reino. Agora, para ter um reino, tem que ter aquele que lidera e aquele que obedece. Tem que ter aquele que manda e o que serve. Senão não é reino. Satanás não quis servir. Então não podia ter reino. Como é que vai ter um reino se não tem aquele que serve? Por isso que Jesus veio e falou assim: olha, eu vim para servir. Para quê? Para que vocês entendam que para ter um reino alguém tem que servir. Então eu vim dar um exemplo. Eu vim dar um exemplo de como deve ser o servir. Porque quando vocês forem para meu Pai, vocês também vão entender o que é o servir. Porque eu estou mostrando como é o servir. Então eu estou mostrando para vocês o que é ser casado com o Pai. Ser um. Então o que aconteceu? Deus cria Adão. E a Bíblia fala o seguinte: um ano para Deus é 1000 dias, e 1000 dias é como se fosse um ano. E o que acontece? Lá na Bíblia está bem claro que depois que Deus criou Adão, Ele falou assim: olha, dominai a tudo. E começa a dar nome. Começa a dar nome. Até aí Eva não tinha sido criada não. E Adão começou a dar nome. E depois que ele terminou de dar nome, aí Deus falou assim: olha, não é bom que o homem esteja só. Porque ele deu nome a tudo. Ele procurou a tudo. Mas ele percebeu que realmente ele está só. Por quê? Não tem alguém da natureza dele. Porque tudo que convive com ele não é da natureza dele. Até eu que sou Deus, não sou da natureza dele. Então existe uma certa solidão nele. Porque ele tem uma natureza que é própria dele. Então eu vou criar alguém próprio dele. E criou Eva. Só que aí, esse intervalo entre Adão e Eva, eu não sei quanto tempo se passou. Mas passou foi muito tempo. Porque imagina você dando nome para tudo quanto é coisa que Deus criou. Demora é tempo. Então eu acredito que demorou foi muito tempo Adão viver ali sozinho. Até que veio Eva. E quando ele falou assim: ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ele entendeu o ser, o que ele era, e não o ter. Por quê? Porque o que acontece no casamento? No casamento as pessoas querem ter. Só que Deus fala que o casamento é para a gente ser, não é para a gente ter. Aí ele começa o problema do casamento. As pessoas querem ter. É possuir. Eu vou explicar isso depois. Só que o casamento é para a gente ser. E ele entendeu isso. Ela é. Então ele entendeu a essência da coisa. Ele entendeu o que Deus falou para ele a respeito de Lúcifer.
E por que Lúcifer tentou? É porque Eva era o amor de Deus para Adão. Só por isso. Ele foi na essência. Ele atacou o amor de Deus. A humanidade é o amor de Jesus. Então ele ataca a humanidade. Porque atacando a humanidade, ele está atacando Jesus. Verdade. Ele sabia que se ele atacasse Eva, ele estaria acertando Adão. É automático. E com certeza Adão ia comer. Não existia aquela parte de falar assim, mas se Adão poderia ter falado não. Ele não queria falar não. Porque quando Eva comeu, uma parte dele já estava comendo. Não tem jeito. Os dois eram um. Quando Eva comeu, ele já estava comendo. O ato dele foi apenas engolir. Já estava na boca dele há muito tempo. Quando Eva mordeu, na verdade era ele que estava mordendo. Ele só engoliu. Só que tinha um problema. Por que ele aceitou? Porque ele não tinha domínio sobre Eva. Ele tinha domínio sobre tudo na natureza. Mas sobre Eva, Deus não deu o domínio do homem sobre Eva. Ele não pôs domínio do homem sobre ela. Então ele poderia realmente sofrer as coisas que vinha de Eva. Até que depois ele chega e fala: olha, você terá domínio sobre a tua mulher. Aliás, nem a mulher. A posição que ele fala lá é esposa. E o desejo da sua esposa será para você. O desejo da mulher é para Adão. E Adão irá ter domínio sobre ela. Mas aí tem uma beleza nesse domínio. Então, quando ele falou assim: olha, você vai ter domínio, e o desejo da sua mulher vai ser para você, ele está falando o seguinte: Adão, você vai ter que cultivar os desejos da sua mulher, e você vai ter que guardar a sua mulher. Agora é responsabilidade sua. Antes eu não coloquei esse poder na sua mão, agora eu estou te dando esse poder de cultivar a sua mulher e guardá-la. Ali estava a essência do casamento: cultivar e guardar. Aquele Éden, na verdade, estava representando a própria Eva para a vida do homem. Porque Deus ofereceu aquela situação toda para o homem, e o homem não estava feliz. Então Deus criou a melhor da criação, a mulher. O supra-sumo da criação, a mulher. A mulher era o próprio Éden de Deus na vida do homem. O próprio Éden. Então quando ele falou assim: olha, cultive e guardem o Éden, ele estava falando diretamente para Adão: olha, será que eu preciso dizer? Obrigado. Será que eu preciso dizer que você teria que ter domínio sobre a sua mulher, que o desejo dela estaria sob os seus cuidados? Eu pensei que você já tivesse entendido isso. Mas já que você não entendeu, então eu vou ser bem claro: olha, a partir de hoje você vai ter domínio sobre a sua mulher, e o desejo dela vai estar com você. Obrigado. Então, ele trouxe a mulher. Esse tempo, aquilo que eu te falei, eu não sei que tempo que foi. E lá está assim: o que tenho eu com ela? Ali foi o divórcio. Antes ele falava assim: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ó, nós somos um. Mas depois, quando aconteceu tudo, ele falou: olha, o que tenho eu com ela? Mas como é que ele falou isso? Ele falou assim: olha, foi a mulher que tu me deste. Quando ele falou assim: foi a mulher que tu me deste, ele está falando assim: olha, não tem nada a ver com essa história. Ela já não é mais ossos dos meus ossos, nem carne da minha carne. Ela tem que assumir a parte dela. Nesse ponto ele estava se saindo. Então ali aconteceu o divórcio. Então ali, ó, isso está em Gênesis 3,16. E o teu desejo será para o teu marido. Ou seja, olha, o Adão, você não entendeu o desejo da sua esposa. Você não conversou com a sua esposa. Você não trabalhou a sua esposa. Você não cultivou a sua esposa, você não guardou a sua esposa. Eu havia falado tudo para você, e quando eu falei para você, ela nem existia. Eu passei todas as informações para você. Você é que sabia. Você teria que ter passado isso para ela de uma maneira bem prática. Vocês estão entendendo?
Então o que acontece? Aí ele está assim, ó, Jesus surge e sabe-se sobre ele até os 12 anos. Até o aparecimento do ministério de Jesus, 30 anos, houve um tempo. Então o que acontece? Criou-se Adão, até criar Eva, houve um tempo que ninguém sabe qual o tempo que foi. Deus apresenta para ele uma mulher, a igreja, e apresenta para ele como? Numa festa de casamento. Olha para vocês verem. Que coisa. Que impressionante, né? Isso. Mas a situação é paralela, é a mesma coisa. A mesma coisa. E aí a gente vai aprofundar e você vai ver que o que aconteceu no casamento e o que aconteceu lá no paraíso. Mesma coisa. O processo da história se repetiu o processo de Adão se repetiu em Jesus. A noiva de Jesus foi apresentada para ele numa situação de casamento. Por quê? Porque o casamento era a própria situação que estava envolvendo Lúcifer e Deus, que estava sendo ali em parábola com Adão e Eva para o próprio Deus. E quando Satanás convence Eva do pecado, ali Satanás se condenou realmente num ato de fato, e ali ele se foi candidato ao inferno, porque ali ele se realizou no desejo dele. Então, ou seja, tem certas coisas que acontecem na vida da pessoa que é para condenação. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala do pecado que é para a morte, não é para a salvação. Ou seja, o Adão e Eva na vida de Satanás foi um pecado para a morte eterna de Satanás. Se Adão e Eva não tivessem aparecido, Satanás nunca iria para o inferno. O inferno foi dado para Satanás e foi concretizado com a criação do homem. Lá no curso de teologia, perguntaram assim para um pastor: o que Deus fazia antes de criar o céu e a terra? Aí ele respondeu: criava o inferno para aqueles que não criam nele. E é verdade. Quando Deus criou o homem, na criação do homem, o inferno já foi preparado para Satanás. Satanás no inferno, era a condenação de Satanás. A criação do homem foi para a condenação de Satanás. Se você não sabia, mas por que Deus, sabendo que Satanás estava lá, criou o homem e deixou o homem se envolver com Satanás? É para a condenação dele. Senão ele não seria condenado. O homem foi a obra de Deus para poder ter o direito de julgar Satanás no inferno. Porque Deus é justo. Ele não ia julgar Satanás no inferno por teoria. Ele teria que ter a prática. E o homem foi a prática de Satanás. Aí o que acontece? Muda lá, Evangelho, por favor. Há um casamento, uma referência ao noivo, o ministério. A minha hora não é chegada. Está lá Jesus, foi convidado para ir na festa de casamento. Jesus chega, mas chega ele e os 12 discípulos. E a mãe de Jesus já estava lá. O que isso significa no casamento? Significa o seguinte: olha, já que o casamento na verdade é a essência de Deus em tudo que existe, então é lógico que o primeiro milagre de Jesus tem que ser no casamento, porque aquele casamento estava sendo a parábola do que era na verdade o desejo de Deus para a humanidade. Aí, quando Jesus chega, tem que chegar os frutos, que são os 12, porque Jesus representa o próprio Deus, e os 12 representam o quê? A instrução. Ou seja, se a pessoa tivesse convidado Jesus e não convidado os 12, ele não estaria entendendo o ministério de Jesus. Quando ele convida Jesus e convida os 12, ele está falando: olha, eu estou convidando Deus, representado em Jesus, e eu aceito o ensinamento de Deus. Eu me submeto ao que Deus está ensinando em Jesus. Aquilo ali era um comportamento de submissão. Mas Maria estava lá, né? Maria estava lá. E aí o que acontece? Quando o vinho acaba, Maria chega perto de Jesus e fala assim: o vinho acabou. Aí Jesus pega e fala assim para Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Frio, né? Já pensou? O filho virar para a mãe:
mulher, o que tenho eu contigo? O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, a minha hora não chegou. Ou seja, ele está falando o seguinte: olha, eu tenho um casamento sim, e o que não vai poder faltar nesse meu casamento é o meu sangue. O vinho não tem diferença. Existe um outro casamento muito mais importante do que esse. O meu milagre realmente vai acontecer nesse, mas existe um outro que é o principal, que é o pelo qual eu vi, que é o meu sangue que vai ser servido na cena de casamento, igual esse vinho está sendo servido aqui. Lá esse sangue não vai poder faltar. Então realmente existe um casamento. Então quando ele fala assim: o que tenho eu contigo, é a mesma coisa quando uma pessoa chega perto de Jesus e fala assim: bendita aqui a te amamentou nos seus seios. Tem uma passagem que diz assim, ela vai aparecer ali mais tarde: bendita aquela que te amamentou nos seus seios. Aí ele fala assim: antes porém, bendito e bem-aventurado aqueles que creem na palavra de Deus. E lá na cruz, quando Jesus estava morrendo, ele virou para João e falou assim: João, ele falou assim: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, não, mulher, eis aí o teu filho. Mais uma vez ele estava falando: o que tenho eu com isso? Ele estava se referindo a um outro casamento, e não aquele casamento. Porque as pessoas falam assim: mãe de Deus, mãe de Deus, mãe de Deus. Então vamos ver essa história de mãe de Deus. Vocês já viram aquela novela? Eu espero que vocês não tenham visto. Mas sabe aquela novela Barriga de Aluguel? Já ouviram falar da barriga de aluguel? Um óvulo de uma mulher é colocado no útero de uma outra mulher, e essa mulher gera um filho. Não é assim? O que aquele óvulo tem a ver com aquela mulher que está gerando? Nada. Ela apenas está gerando, porque o óvulo não é dela. O que Jesus quis falar? Jesus, ele não poderia vir em pecado, mas ele teria que se fazer pecado. Não é verdade? Ele teria que se fazer pecado, mas ele teria que vir santo, puro. Então, de José já estava comprovado que ele não tinha parte nenhuma, porque José não era o pai. E a mãe? Poderia ser Maria? Também não. Porque se Deus tivesse usado o óvulo de Maria, Jesus tinha 50% de uma pessoa pecadora. Verdade. Então, o que foi implantado lá no útero de Maria não tinha nada a ver com o óvulo de Maria. É uma coisa do céu. Igual um óvulo quando é tirado de uma mulher e colocado numa outra mulher. Aquele óvulo tem nada a ver com a mãe que está gerando. Então Jesus estava ali dentro daquele útero, mas não tinha nada nem com Maria nem com José. Aquele ali era apenas uma casa. Por isso que ele falava: o que tenho eu contigo? Nada. Nada. Porque ele tinha que se fazer pecado. Esse é um processo de casamento. Às vezes o marido fala assim para a esposa: eu não tenho nada contigo, então eu vou me divorciar. Está errado, está fora do ministério. Está fora do ministério. Porque o casamento é para amar. Ah, mas eu não consigo amar. Mas é para isso que existe o casamento. É para amar. Por isso que o casamento é o amor é uma ordenança. Amai. É ato de amor, comportamento de amor, postura de amor. Então assim, a maldição começou com a ação no alimento através de Eva. De Eva a Adão, resultando num afastamento espiritual. A bênção também começou com a ação no alimento através de Maria. Quando Maria chegou perto de Jesus e falou assim: olha, o vinho acabou. Aí também houve uma situação de alimento. Uma proposta de Maria a Jesus resultando numa manifestação de aliança espiritual. Naquele alimento que estava falando lá no Éden, houve uma manifestação espiritual, um divórcio. Mas naquele alimento que estava lá no casamento, que Jesus fez lá o milagre, ali estava tendo também uma manifestação, mas uma aliança. Olha os alimentos. Lá no Éden, a maldição começou no 6º dia, que foi a criação do homem. Lá no casamento,
a bênção começou com as 6 talhas, que eram consagradas ao Senhor. Olha só. Olha só como é que tem, tá vendo? Gênesis 3:6. E deu ao seu marido que estava com ela, ele foi passivo. Lá no casamento, quem fez essa situação foi Maria. Maria também fez a mesma coisa, ofereceu a situação para Jesus. Da mesma maneira que lá no paraíso, quem ofereceu a situação para Adão foi Eva. Eva ofereceu uma situação para Adão que gerou um divórcio. Maria ofereceu uma situação para Jesus que gerou o primeiro milagre em relação à noiva, que era a manifestação da aliança. Então ela falou aos seus servos: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, lá no paraíso Adão foi passivo. Ali Jesus era Adão, mas ele era ativo. Ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha o controle, ele tinha o domínio e ele sabia controlar o desejo. Vocês estão vendo o paralelo? Bom, então eu vou terminar hoje falando o que eu comecei. O casamento é para amar. Você não ama para casar. O judeu, ele fala o seguinte: a gente não namora para casar, a gente casa para namorar. O judeu, ele pensa assim. Glória a Deus. O judeu, ele fala assim: olha, eu não tenho comportamento de amor para poder ter um casamento. Ele fala assim: olha, eu tenho um casamento para ter comportamento de amor. O judeu fala assim. Essa é a nossa essência. Amém, queridos? Passa mais uma, Angélica, por favor. O livre-arbítrio era determinante na criação. E o livre-arbítrio traria consequências. Que nesse processo ele se tornaria não Deus de criatura, mas Pai, aquilo que eu falei. Então olha lá, Deus está para Jesus, assim como Jesus está para o homem. Jesus está para o homem, assim como o homem está para a mulher. Deus cria Adão. Ele não entende o amor de Deus, que é Eva. Deus cria Eva para explicar o amor de Deus a Adão. E depois o que acontece? Deus manda Jesus como amor de Deus para a humanidade. Então, Jesus ali estava fazendo, na verdade, o que Eva não conseguiu fazer por Adão. Eva não era auxiliadora de Adão? E uma auxiliadora, ela tem que ser uma auxiliadora e idônea. Ou seja, é uma pessoa superdotada. Você pensou? Deus ter criado um ser que agradou Adão, sendo que Deus tinha a própria natureza toda diante de Adão, e a natureza toda não agradou Adão, não completou Adão. E o próprio Deus estava diante de Adão, e nem o próprio Deus satisfazia a necessidade de Adão. Aí quando Deus criou Eva, Deus criou a criação das criações, e Ele falou assim: eu vou colocar um pouquinho de mim lá dentro de Eva, que é o poder de gerar filhos. Amém. Então eu vou fazer de Eva um pouquinho, vou fazer em Eva um pouquinho de Deus, porque eu vou fazer um amor completo para o homem. Quando o Adão estiver com Eva, ele vai estar comigo e vai sentir um gozo, o gozo da criação. Então quando os dois têm uma intimidade lá, tem um gozo, que eu acredito que é bem próximo, assim, parábola, do que Deus sente quando Ele falava assim: que haja luz, Ele fala assim: ai, que bom. Que haja, ai, que bom. Foi um gozo. Ele falou assim: eu vou pôr esse gozo lá no homem e na mulher, e ele vai sentir quando estiver lá com a mulher, com um pedacinho de mim. Por isso que a masturbação é errada, porque a masturbação, o que a masturbação representa? O egoísmo. Você não está dando para outra aquilo que faz parte dela, que é o reconhecimento do prazer que você tem, mas que depende dela. É o que a Bíblia fala: olha, o homem não tem direito ao seu corpo, mas sim a mulher, e a mulher não tem direito ao seu corpo, e sim ao marido. Ou seja, o seu prazer está nela. Amém. E o prazer dela está em você. E aí o que acontece? Cria Eva. Eva tem
tem algo seu, você tem algo meu. Eva será e fará para você, você será e fará para mim. Eva é para a sua glória, você é para a minha glória. A mulher é a coroa do homem, e o homem é a coroa de Deus. Tá ok, queridos? Eva é a coroa do homem, e o homem é a coroa de Deus. Eva é para a glória do homem, e o homem é para a glória de Deus. Então, vocês mulheres é glória do homem, e vocês homens é glória de Deus. Vocês mulheres é a coroa do homem, e vocês homens é a coroa de Deus. Amém. Agora vamos explicar isso, porque senão as pessoas vão falar assim: puxa vida, eu queria ser tanta coroa de Deus, eu sou a coroa do homem, aquele homem, não. Aquele que está lá em casa, sua coroa dele, misericórdia. Se eu pudesse amassar essa coroa, eu amassava. Aquele cavalo tem que dar aquele coice lá, é a coroa de Deus. E eu aqui, coitada, sou a coroa dele. Ah, misericórdia. Então eu vou explicar isso. Eva é a coroa, a mulher é a coroa do homem, e o homem é a coroa de Deus. Só que essa coroa do homem que é de Deus é que está em Eva. O homem, para ser a coroa de Deus, ele tem que estar de olho na coroa de Eva. Porque na hora que os dois forem um, aí a coroa de Eva passa para ele. E aí na hora que eles for um com Deus, a coroa dele passa para Deus. Amém. Se ele não for um, a coroa fica lá na mulher. Por isso que ele falou assim: ó, maridos, se você tiver alguma coisa com a sua mulher, a sua oração não chegará até a mim. É verdade. Está escrito lá: ó, marido, se você tiver alguma coisa contra a sua mulher, independente do que ela seja, tá, querido? A minha mulher é uma minhoca. A minha mulher é uma jararaca sem língua. Aqueles dentinhos, não importa qual a satisfação dela. Ela está escrita assim, olha, está escrita assim, ó. Se você for contra a sua mulher, as suas orações, você pode ajoelhar, estribuchar, pôr a língua para fora, plantar a bananeira, não será ouvida. Sabe por quê? Porque quando você casou com ela, você teve um pacto de se tornar um. Deus não recebe oração pela metade, tem que ser um. Então não adianta. Mas eu oro. Conserta a sua vida com a sua mulher. Então, o objetivo, por isso que a Bíblia fala que o amor, ele é paciente, ele tudo crê, ele tudo suporta. Por quê? Porque isso é o próprio comportamento de Jesus. Está falando de Jesus. Quando ele fala assim: olha, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, ele está falando o seguinte: o amor é Jesus. O amor é Jesus. Aí a gente vira para o homem e fala: você é Jesus? Ah, não, mas não, eu sou um cristão, e faz aquele cenário, mostra aquele, como é que fala assim? Esse não sei o que, é o candidato político, né? Esse não sei o que, esse não sei o currículo completo. Está cheio de êxito lá. Deus não pega esse, Deus pega quem está atuando. Esse para Deus não vale nada. Então assim, a mulher, ela é a coroa do homem. Ela é o poder do homem. A mulher é o poder do homem. Porque coroa é autoridade, é poder. Amém. Coroa representa poder, tá? Quando Saul recebeu a coroa, significa o quê? Recebeu poder. Quando Davi recebeu a coroa, significa o quê? Poder. Coroa é poder. Então quando a Bíblia fala a mulher é a coroa do homem, está falando: olha, a mulher é poder na vida do homem. Aí Jesus fala, aí a palavra fala de uma outra coisa. A mulher sábia, ou seja, a mulher que tem o entendimento que ela é coroa. Coroa não é de mulher velha, mochilenta não, tá, gente? Coroa, é a coisa bonita mesmo, né? Coroa. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, quando ela sabe que ela tem essa autoridade, esse poder, ela edifica a sua casa. E a mulher tem duas casas para edificar. Quando tem aquela palavra que está escrita ali também, que fala assim, que a esposa daqueles que servem ao seu, sua casa será como rebento
O que ele estava querendo falar? De um homem que já está coroado. Amém. É um homem que já está coroado. A casa dele vai ser aquilo tudo. Por quê? Porque a mulher está dando a coroa para ele. É tipo assim, eu estou com um problema para resolver. Aí a minha esposa Angélica, eu não consigo resolver, mas ela é minha auxiliadora, minha coroa, meu poder. Aí ela chega perto de mim: ô Paulo, olha, eu me matei para descobrir a resposta é essa, ó. É papapá, muito obrigado, viu? Muito obrigado, tá? Aí eu chego lá, todo bonzão: ó, gente, a resposta é essa. Aí usa a fraude, vem tudo para mim. Aí ela: não, mas o Paulo, aquele homem do Chico. Honra a esposa. Se não fosse por ela, eu não estava aqui. Eu era espírita, me converteu. Eu era psicólogo, eu só tinha 4 anos de grupo. Mas quem é psicólogo diante da palavra de Deus? Se hoje eu tenho uma coroa, essa coroa chama Angélica, é o meu poder. Claro que pelo Espírito Santo que é coberta tudo, né? Porque a glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Porque a Angélica é o amor de Deus para mim, e ela vem com o Espírito Santo. A mesma coisa com vocês. Então, a minha glória depende da glória da Angélica. A minha coroa depende da coroa da Angélica. Pula aí, Angélica, por favor. Está a serviço e não está contra. Isso é submissão. Se a mulher tem um poder, mas ela está contra o marido, ela não está na mesma missão. Mas se ela tem um poder e ela está com o marido, ela está na mesma missão, então ela está submissa. Ou seja, ela está sob uma missão. Ou seja, eu sou missionário e ela é submissionária, então ela está sob a minha missão. Ou seja, por trás da minha cobertura está ela. Isso é submissão. O poder dela está sendo usado a meu favor. Se tiver contra mim, é rebelião. Mas se tiver a meu favor, é submissão. Eu não estou falando de escravidão. Eu estou falando daquilo lá, ó, está a serviço de, para que os dois sejam um. Se a minha mulher está a serviço meu, ela é uma comigo. Se ela não está a meu serviço, está só a serviço dela, ela perdeu a finalidade dela, porque ela foi criada para poder estar a serviço comigo. Ela tem condição de estar com ela sozinha? Tem, porque ela tem o poder para viver sozinha. Mas ela foi criada para poder prestar serviço para mim. Não para me engrandecer, mas para que nós dois possamos subir juntos. Amém. Verdade. Muito do casamento, a esposa faz isso pelo marido e nós que está lá em cima, ó, tchau. Tchau. Eu agora já tenho a coroa. Cai igual o rei Sarão. Cai. Porque Deus honra os humilhados. Estão entendendo? A palavra de Deus era a casa do homem. Tudo foi feito pela palavra. Céu, terra. Ele estava casado com a palavra de Deus. Deus, depois do pecado, ele se divorciou e se amaziou com as palavras de Satanás. Antes ele estava casado com as palavras de Deus. Depois ele ficou casado com as palavras de Satanás. Agora, olha para você ver que coisa impressionante, né? Olha como é que Deus é Deus. Eu não serviria para ser Deus. Impressionante. Eva saiu de Adão. Mas quer dizer que Eva estava dentro de Adão, não estava? Ali eles eram um, não era? Aí Deus tirou Eva de Adão e os dois ficaram um para lá, outro para cá. Mas agora eles teriam que ser um pelo livre-arbítrio de querer ser um. Não é verdade? Olha no mundo espiritual. Antes era só Deus. Não existia Jesus. Só Deus. Jesus era a palavra de Deus. Estava em Deus. É como se essa voz que eu estou falando aqui, imagina essa voz se materializando ali, se tornando uma pessoa. E eu aqui e minha voz ali, em forma de uma pessoa. Então aqui eu simplesmente falaria assim, ó. E a voz aqui, o Senhor seja convosco. Aqui Deus.
E aqui a voz, que a paz seja com vocês. Ou seja, a voz, a palavra de Deus tomou vida. Amém. Jesus Glória a Deus. saiu de dentro de Deus. Aí ele veio cá na terra, cumpriu um papel que Eva deveria cumprir para Adão. E depois Jesus morreu e voltou para o céu. Mas ele voltou para dentro de Deus? Não, ele agora está à direita. Amém. Ela agora passou a ser um ser. Deus ao lado de Deus. E os dois passou a ser um. Antes era um, porque estava dentro de Deus. Agora é um, mesmo fora de Deus, mas é um. A mulher dentro do homem, Adão, era um. Fora de Adão também tem que ser um. Igual Jesus. Estão entendendo? Jesus não voltou para dentro de Deus e ficou um ser, um trono lá. A Bíblia fala que agora lá tem 2 tronos. São 2 coroas. A mesma coisa. A mulher e o homem também. São 2 tronos. Dentro de uma casa tem que ter 2 tronos. Não pode ter divisão. Os 2 tronos, mas uma só ação. Um fala, o outro se manifesta. Em concordância. Já pensou se Deus aqui falasse assim? Vou falar baixinho. Na verdade vocês não deveriam ouvir porque a voz dele está ali, né? Mas se eu falasse assim, que a paz seja convosco. Isso é Deus falando assim. Aí Jesus chegasse aqui e falasse assim: eu não quero paz para você. Isso aí é contrário com o que foi falado lá. Não é isso que Deus quer. Quando Jesus fala assim: olha, Pai, quando eu te peço, eu sei que antes de eu pedir, o Senhor já está me atendendo, porque eu e o Senhor somos um. Quando Pedro chega perto de Jesus, é Pedro mesmo que fala: Pai, Jesus me mostra o Pai. É Pedro mesmo, né? Fala assim: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E fala: olha, mas há tanto tempo eu estou convosco que você me fala: me mostra o Pai. Quem me vê, Felipe, quem me vê, viu o Pai. Por quê? Porque é a própria voz de Deus falando em Jesus. Quando a Angélica fala, é o Paulo que está falando. Quando eu falo, é a Angélica que está falando. Quando eu toco a campainha na casa de alguém, eu falo: é o Paulo da Angélica. Então as pessoas, quando pensam em mim, já pensam na Angélica. Eles não conseguem desassociar, não tem jeito. Quando eles pensam no Paulo, eles automaticamente já lembram da Angélica. Não tem como. É impressionante, não tem jeito. E quando eu vou em qualquer lugar, sabe o Paulo da Angélica? A pessoa já nem me identifica, porque não é Paulo Martins, não, é o Paulo da Angélica. Por quê? É um, até no comportamento. Sabe como é que eu tenho orado agora? Lá tá. Todo mundo tem Deus, não tem? Tem ou não tem? Tá. Mas será que é o Deus de Abraão, Jacó e Isaac? Tem que ser. O Deus de Yoshua HaMashiach, Jesus o Messias. Então sabe o que eu agora tenho orado? Eu falo assim: Senhor, Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, de Yeshua HaMashiach, Deus de Paulo, Angélica, Cristiane e Isabela. Daí eu começo a minha oração. Paulo, Cristiane e Isabela, minhas filhas. Eu estou me incluindo na história. Porque agora as pessoas já vão começar a pensar: o Deus do Paulo, como é que ele faz as coisas na vida dele diferente. Agora a minha oração é assim. Isso é casamento de princípios e valores. Tá ok, queridos? A gente casa para amar. Por isso Jesus falou assim: olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Mas isso não é para você suicidar, não, tá? Dar a vida é você gastar tempo da sua vida com a pessoa. Ah, eu não quero gastar meu tempo com você. Não, vou perder muito tempo. Então você não está dando a vida. Dar a vida é você deixar de fazer aquilo que é do seu interesse para poder fazer
pela outra pessoa. Então aí eu vou terminar falando uma outra coisa. As pessoas no mundo falam assim: o maior amor é o amor de mãe. Aí eu falo: aham, mentira, não é o amor de mãe. O maior amor teria que ser o do marido. Por quê? Porque o marido teria que ser o cabeça da mulher, como Jesus é da igreja. E não existe maior amor do que o de Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi o maior amor e o maior sacrifício de alguém mostrando amor. E se o homem tem que ser o cabeça da mulher, como Jesus é da igreja, então o homem está no papel de Jesus. Então, se ele está no papel de Jesus, ele tem que ter os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos comportamentos de Jesus e morrer na cruz. Então, o amor do marido teria que ser não, é o maior. E se o amor do marido é maior, não existe divórcio. Jesus não desceu da cruz. Termino por aqui hoje. Amém. Pastor. Glória a Deus. Amém, queridos? A palavra fala em Hebreus 13:4, parte A do versículo, fala: bendito entre todos seja o matrimônio. Estamos aqui nesses dias falando sobre casamento, sobre vida a dois, né? Estamos somente no primeiro momento. Talvez no início você está pensando: meu Deus, quanto... E hoje eu falei para os jovens também sobre a essência do que na verdade é o casamento, que é o relacionamento. E vamos prosseguir no mesmo espírito de ontem, né? Nós já vimos que Eva foi o amor de Deus para o homem. E na verdade, quando Deus criou Eva, Ele estava criando o poder dele na vida do homem. Antes de Eva aparecer na vida do homem, o homem não tinha poder. A partir do momento em que Eva foi colocada para o homem, aí sim, ele teve a noção do que era poder. Só que infelizmente Eva, ao anunciar o poder para Adão, anunciou o poder de Satanás e não o poder de Deus, né? Então, ao invés de Adão começar a usufruir da palavra de Deus, começou a usufruir da palavra de Satanás. Então vamos continuar ali, né? Casando todos os dias. Esse foi o primeiro. Passa para o quarto, Diego, por favor. Aí, Eva deveria ser para Adão o que Adão deveria ser para Deus. Eva deveria viver com Adão o que Adão deveria viver com Deus. Eva faria por Adão o que Adão deveria fazer por Deus. Jesus deveria ser para Deus o que a humanidade deveria ser para Jesus. Jesus deveria viver com Deus o que a humanidade deveria viver com Jesus. Jesus faria por Deus o que a humanidade deveria fazer por Jesus. Então ali está representado o ministério de Jesus. É representar Deus na terra para o homem. Aí vem a parte do homem. O homem deve ser para a mulher o que Jesus é para a humanidade. O homem deve viver para a mulher como Jesus viveu para a humanidade. O homem deve fazer pela mulher o que Jesus fez pela humanidade. Quando a gente entende isso, a gente entende que Deus está nos dando a possibilidade de sermos filho de Deus. Porque Jesus ele veio como unigênito. O que é unigênito? Filho único de Deus. Mas aí ele criou a possibilidade de ser o primogênito. O que é o primogênito? O primeiro dos filhos de Deus. E quando o homem assume aquele papel ali, ok, na verdade é o mesmo que Jesus fez, o homem está se candidatando a ser filho de Deus também. Então, a partir do momento que o homem tem dentro do coração dele o mesmo propósito que Jesus teve de representar Deus na terra, ele também se candidata a ser filho de Deus.
Só que quando Jesus veio para a terra, a igreja estava representando o homem e a mulher, e Jesus fez pela igreja. Aí Jesus pega e fala assim: olha, se você, homem, entendeu o que eu fiz pela igreja, você vai fazer o mesmo pela sua mulher. Agora, só a mulher vai representar a igreja para você. O homem e a mulher representou a igreja para Jesus. Aí Jesus falou assim: olha, quem quiser pegar a sua cruz, pegue e me siga. Ou seja, ele não tirou a cruz. Só que na hora que a pessoa for morrer na cruz, quem vai morrer na cruz é Jesus. Igual Simeão. Simeão carregou a cruz para Jesus. Mas na hora de morrer, quem morreu foi Jesus. Então, no seu relacionamento, se você estiver na mesma posição que Jesus espera que você esteja, você vai carregar a cruz no seu relacionamento. Mas na hora de morrer, quem morre é Jesus. Aí é que está a beleza do relacionamento. Porque na hora que você estiver morrendo, você fala assim: Senhor, eu sou fraco. Aí Jesus te dá o conhecimento, te dá a sabedoria, te dá o entendimento, e aí você ressuscita. Não sei se no terceiro dia, mas que ressuscita, ressuscita. Amém. Então vocês homens não precisam ter medo de morrer. É o mínimo que Jesus espera de você, é que você morra pela sua esposa. É o mínimo. É ministério. O ministério do homem é morrer pela esposa. O homem que está solteiro não tem esse ministério, mas também não vai entender a cruz. O homem solteiro não entende a cruz. O homem casado entende a cruz. Sabe que hora que ele entende a cruz? Na hora que ele pensa no divórcio. Aí ele tem que entender a cruz, ou pelo menos teria que entender. Porque na hora que aquele ladrão lá foi para Jesus e disse: Jesus, desça da cruz. Jesus poderia ter descido. A hora que a pessoa chega perto de você e fala assim: ó, desista, ele está mandando você descer da cruz. Mas se você está pelo reino de Deus, você não desce da cruz. Você pode até falar assim: nossa, Paulo, mas você está sendo muito dramático, comparar um casamento com o reino de Deus. É, sim, senhor. O casamento é o reino de Deus. E o que nós vimos ontem foi o quê? Que o milagre de Jesus começou no casamento, porque o casamento representava o reino de Deus, e representa o reino de Deus. Então, porque a mulher foi dada para o homem, como a humanidade foi dada para Jesus, a humanidade é presente de Deus para Jesus. As meninas, quando é pequenininha, ganham uma boneca de brinquedo, não ganha? Para poder brincar ali, curtir a vidinha dela. O menino ganha a bola, o carrinho. Sabe o que Deus deu para Jesus de presente? A humanidade. Ele falou: seu filho, eu gosto tanto de você, eu vou te dar um presentão. Vou te dar um presentão. Só que você vai ter que pagar um preço. Eu não vou te dar de graça. E apresentou a humanidade: agora esse aqui é o seu presente. E falou assim: olha, mas para você receber esse presente, você vai ter que pagar um preço. Aí Jesus fala: eu vou pagar esse preço, eu quero esse presente. E veio. A mulher é um presente para o homem. Aí eu pergunto para o homem: homem, você quer pagar esse preço? Ela é um presente. Então, ok, mulher, você é um presente para o homem. Será que o homem que você está escolhendo está querendo pagar esse preço? A igreja que Jesus escolheu, na hora que ficou sabendo que ela era o presente de Jesus, até coroou ele. Pôs uma coroa nele. E a aliança foi colocada nas duas mãos, um cravo em cada uma, para mostrar realmente um casamento ali, ó. Então lá no céu tem até a marca desse casamento, está na mão de Jesus. Quando eu faço assim, vocês veem minha aliança, né? Jesus, quando faz assim, ele mostra a aliança dele, mostra um furo lá, ó. Ele fala assim: ó, está aqui, ó, meu casamento. Ele faz isso. Agora eu pergunto para o homem: homem, você está disposto a levantar a sua mão e mostrar o furo? Ou você está querendo fugir do furo? Casamento é ministério.
A vida vem de Deus, mas é gerada no homem. Vamos parar para pensar. Quem estuda biologia? O esperma, o gene masculino, é formado de XY. A mulher é formada XX. Então, teoricamente, não tem como tirar o homem de uma mulher, porque o que caracteriza o homem é o cromossoma Y. A mulher não tem o Y, a mulher só tem X e X. Então, como é que teoricamente nós vamos tirar o Y de onde tem X e X? Mas o homem tem o cromossoma X e Y. Quando sai o X, é mulher. Quando sai o Y, é homem. Então aí está provado que a mulher teria que vir do homem. Porque o homem tem o cromossoma X, mas a mulher não tem o cromossoma Y. Estão entendendo por que a mulher teoricamente teria que ter saído do homem? Então, ou seja, realmente a origem está no homem. Então, a vida vem de Deus, mas é gerada pelo homem. A vida está no homem, mas o homem precisa da mulher. Porque a mulher que cria a gênese está na mulher. Porque a mulher representa Deus na vida do homem. Quando Deus criou a mulher para o homem, Ele estava criando o poder dele na vida para o homem. E o poder está representado na arte de criar. Quando Deus falou assim, que haja luz, que haja isso, a mulher, o útero dela representa isso. Ali ela cria. E para vocês ficarem maravilhados com a situação, nós vamos ver. O que eu vou falar para vocês é sério. Está lá o templo. Tem lá o santo lugar e o santo dos santos. E tem um véu. Não tem um véu que separa o santo dos santos? Quem entrasse lá no santo dos santos teria que ser santo para entrar lá. Senão não poderia entrar. O sacerdote, quando ele entrava no templo, ele era amarrado. Porque se ele tivesse pecado, na hora que entrasse lá, ele morria. E quem fosse lá tirar ele, morria também. Então já pegava e puxava pela corda. Agora olha que interessante. Quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou. Não rasgou? E ali, naquele momento, o que estava dizendo? Que agora a humanidade poderia entrar lá no Santo dos Santos, porque estava sendo gerado filhos de Deus, não é? Estão entendendo? Agora a humanidade poderia entrar lá no templo, naquela área lá do Santo dos Santos, que agora seriam filhos de Deus. Mas aí, olha que interessante, veio o quê? Há muito tempo atrás vinha a circuncisão. O que é a circuncisão? É uma operação que se fazia no homem para comprovar fisicamente uma aliança com Deus, no órgão genital masculino. Tá ok? A mulher não representa Deus. Imagina o útero da mulher, o santo dos santos. A virgindade da mulher, o véu do santuário. Aí o homem entra lá no véu do santuário, mas ele já tem uma aliança com Deus, porque já foi feita uma circuncisão. Quando ele entra lá, ele rompe o véu do santuário para gerar filhos para Deus. Estão entendendo? Esse é o princípio. Por isso que o casamento, ele é a obra-prima de Deus, porque representa o mesmo ministério de Jesus. O que Jesus fez lá na cruz, que foi rasgar o véu do templo para que o homem se tornasse filho de Deus, isso está representado no próprio ato de casamento, que é o ato sexual no homem. Toda vez que você fica com a sua esposa, você está espiritualmente gerando no mundo espiritual o mesmo que Jesus gerou quando morreu na cruz. Abrir o véu do santuário para gerar filhos para Deus. Por isso que a Bíblia fala que o leito é um leito que deve ser imaculado, porque aquilo ali é considerado um altar. Aquilo ali é um momento de louvor. A sua intimidade para Deus é um momento de louvor, é de adoração, de contemplação.
Então, o poder da mulher deve ser para o domínio do homem, assim como o poder de Jesus é para o domínio do homem. Vou ler de novo. O poder da mulher deve ser para o domínio do homem, assim como o poder de Jesus é para o domínio de Deus. Quer dizer, de Deus, eu errei. De Deus. Então o que significa isso? Quando Jesus se manifestava, na verdade, quem que deveria aparecer? Deus. Então, quando a mulher se manifesta, quem que tem que aparecer? O homem. Por quê? Na hora que a Angélica, minha esposa, ela começa a demonstrar as coisas que significam sabedoria, as coisas que significam libertação, criação, aquilo que realmente é santo, quem aparece sou eu. Porque é aquilo que dizem assim: olha, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não é? E quando ela faz alguma coisa que realmente é grandioso, o que as pessoas vão pensar? Feliz do Paulo. Feliz do Paulo que casou com ela. Feliz do Paulo, privilegiado é o Paulo. Qualquer coisa que ela fizer que demonstrar vitória, glória, graça, as pessoas vão falar assim: feliz é o Paulo, aquele é privilegiado. É difícil encontrar uma mulher como aquela. Então ela passa a ser o quê? A minha coroa, a minha graça, a minha glória. A mesma coisa Jesus. Jesus era o poder de Deus, e é o poder de Deus, para a glória de Deus. A mulher, homem, é o poder de Deus na sua vida, para a sua glória. A edificação da casa vem pela mulher. A Bíblia fala: olha, a casa será edificada pela sua mulher. Ontem eu falei que tem duas casas. A primeira casa é você, marido. A segunda casa é os filhos. Porque não existe edificação de parede, nem de teto e nem de chão. É edificação de pessoas. Então a primeira casa é a casa de onde a mulher veio, que é do homem. E a segunda casa são os filhos, porque elas estão treinando novos filhos. Eu, quando olho para Isabela e Cristiana, eu vejo futuras esposas e futuras mães. Eu não treino criança, eu treino mãe e treino esposa. Quando a gente educa filhos, nós temos que educar mãe, esposas ou pai e esposos. Estar a serviço e não estar contra. Isso é submissão. Submissão não é escravidão. Se a mulher é o poder do homem, esse poder que a mulher tem é para ser usado a favor do homem, não é para ser usado contra o homem. E se ela está usando o poder a favor do homem, ela está na mesma missão do homem, só que o homem vai na frente e ela vai atrás. Ou seja, se alguém levar o primeiro tiro, vai ser um homem. No exército, o batedor sempre morre, ele vai na frente, ele que escolhe, ele que vai ver se tem perigo. Eu, quando se vê exército, era isso. Eu era o que era na frente. Então eu ia com a FAP, fuzil automático pesado, a arma mais poderosa do exército, manual. Eu ia na frente, mas eu sabia que a minha chance de correr era muito, porque eu era isca e o pelotão ia atrás. Eu estava em missão e eles estavam em submissão. A partir do momento que eu desse o comando, eles entravam em ação. E se eu morresse, eles entravam em ação e já sabiam onde é que iria matar, porque o inimigo se manifesta em mim. Em proteção àqueles que estão em submissão. A mesma coisa é a mulher e o homem. O homem vai na frente, ele está em missão, a mesma de Jesus. A mulher vai atrás, na mesma missão, mas como está atrás, ela está sob missão. Aí o que acontece? O que vier, vem primeiro para o homem, não vem para a mulher. Se alguém tiver que morrer nessa história aí, é o homem, não é a mulher. Está entendendo a história? Quem morre primeiro é o homem. Aí depois, com a
para a mulher. Então, isso é submissão. Para que os dois sejam um. A palavra de Deus era a casa do homem. Tudo foi feito pela palavra. Céus e terra. Ele estava casado com a palavra de Deus. Até que, pelo pecado, ele ficou casado com a palavra de Satanás. Ele se amaciou. Ou seja, houve um divórcio. Ele estava lá, ele tinha uma aliança com Deus, rompeu a aliança e passou a viver com amante. Então Deus envia a sua palavra até o homem para um novo casamento pelo nascimento. Ou seja, Deus estava casado com a humanidade e Deus falou assim: olha, a minha aliança com você é a árvore da vida, Jesus. Mas existe uma situação que irá tentar tirar essa aliança de você. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás. Mas você foi criada para a árvore da vida. Você não foi criada para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida está no centro do jardim. O dia que você for se envolver com a árvore do conhecimento do bem e do mal, você irá romper a aliança. A minha palavra não será mais contigo, mas a palavra que estará contigo é de Satanás. Agora, se vocês pegarem a palavra Gênesis lá, você vai ver que Satanás pergunta para Eva: Eva, mas não é que você pode comer, você não pode comer de todas as árvores do jardim? Aí ela fala assim: de todas as árvores não, mas da árvore que está no centro do jardim, essa, se nós comermos, nós morreremos. Nós não podemos nem tocar nela. Isso é mentira. Porque qual a árvore que estava no centro do jardim? Era a árvore da vida. Não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ela falou para Satanás que se ela tocasse nele, ela morreria. Ou seja, Satanás se fez tão parecido com a árvore da vida que ela já não sabia quem é que era e quem é que não era. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando os valores do relacionamento estão errados, a gente não sabe mais o que é o certo e o que é errado. Quer ver um exemplo? Tem muitos casais que na hora da... No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz.
aqui.